Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública. Realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com, este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o jornalista e historiador Sérgio Coelho de Oliveira. Nascido em Sorocaba no dia 30 de maio de 1938, Sérgio Coelho é casado com Sônia Maria Pellegrino Coelho, é pai de Sérgio Henrique, Silvia Helena, Sônia Regina e César Augusto. Jornalista desde 1958, Sérgio Coelho atuou na Folha Popular, em Sorocaba, depois Última Hora, no jornal O Tempo e, posteriormente, voltou para Sorocaba, quando começou a trabalhar no Diário de Sorocaba e, posteriormente, no jornal Cruzeiro do Sul a partir de 1972, onde trabalhou por 12 anos em 3 períodos até 1991. Neste período, trabalhou também no Estadão durante 13 anos, como repórter de geral e mais 4 anos na revista Globo Rural, também como repórter. Atualmente, continua pesquisando histórias sobre Sorocaba. Sérgio Coelho formou-se em Geografia e História em 2000 no CEUNSP, o Centro Universitário Nossa Senhora da Ponte, em Itu. Sérgio, muito obrigado pela participação no programa Vida Pública de hoje. Tá, obrigado a vocês pelo convite e parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando. É muito importante que a gente registre o que está acontecendo na cidade, não só de ontem, de muito ontem, né? Como de anteontem. Muito bem, nós agradecemos também. E Sérgio, claro, sempre que começamos o programa, a gente sempre dá uma pitadinha sobre quem é o entrevistado de hoje. E gostaria, claro, você, nascido em Sorocaba, como foi se tornar jornalista e posteriormente historiador? É uma história longa, né? Afinal das contas, eu tenho hoje 75 anos. Então, na realidade, a minha primeira vocação foi sacerdócio. Eu entrei no Seminário Menor São Carlos Borromeu, estudei lá uns 4, 5 anos. Daí eu saí e entrei para a escola comum, para o colégio, para o Estadão, na verdade. E foi aí que eu tive o primeiro contato com o jornal Folha, era Folha Popular. Fez um anúncio precisando de um redator de polícia e de esporte. E eu me apresentei, era o Vitor Soares de Luca, era o redator-chefe, e o José Duarte Vanucchi na época seria um redator, o que conduzia na verdade o jornal. E foi com eles que eu comecei a minha vida profissional, aprendi muita coisa com eles, principalmente com o Vitor Soares. Fiquei lá durante um ano. No final desse ano, praticamente assumi a Folha, porque o Vitor saiu para fundar o Diário. Certo. E eu fiquei praticamente sozinho lá na redação da Folha. Quer dizer, foi Segurando o baque lá. O padre Lúcio Floro, que era o dono do jornal, nessa época morava em Tietê, então ele não tinha muito tempo de ficar à testa. E eu fiquei à testa durante um bom período, foca de uma vez e já tendo essa prova de fogo, né? Uma prova de fogo. Mas foi tudo bem. Eu fiquei um ano e pouco lá, até que surgiu uma oportunidade de eu trabalhar em São Paulo. O jornal Última Hora estava recolhendo repórteres novos e tal. Eu fui lá, fiz um teste, comecei a trabalhei lá 2 meses. Daí surge um novo movimento de reerguer o Tempo, que era um jornal famoso de São Paulo e tal. E os jornalistas caipiras, como a gente se chamava na época, se reuniram para assumir o Tempo. Mas infelizmente não deu certo, o líder desse grupo quase morreu num acidente. Então esse jornal foi aos poucos entrando em decadência e fechou quando eu retornei para Sorocaba, né? Fechou, deixou todo mundo sem pagar, um problema nada. Daí eu volto para Sorocaba e volto para o Diário que está precisando de um redator. Fico no Diário alguns anos, daí saio e fico definitivamente no Estadão por um período, quando sou convidado depois para o Cruzeiro do Sul, lá por volta de 1972. E quando ainda o jornal funcionava na Santa Clara, né? Na Rua Santa Clara, exatamente. Era na Rua Santa Clara. Nesse momento o jornal estava numa fase de
de ampliação do prédio, foi feito um andar acima na Rua Santa Clara, e parece-me que era o Laelso que comandava essa ampliação desse prédio nessa época. E foi durante esse período que surgiu a oportunidade, uns anos depois, lógico, surgiu a oportunidade de se comprar aqui essa fábrica, era a Crean, fábrica só calças, que teve qualquer problema com a justiça. Era uma fábrica têxtil? Era uma fábrica de calça jeans, eu acho. E eles tiveram um problema com exportação e tal, e foi a leilão e o Cruzeiro do Sul acabou ficando com esse prédio. E como era aqui? Era um ambiente totalmente inóspito, né? Não tinha nada, na verdade. Não né? tinha nada. Aqui tinha apenas um resto de Jockey Club, que acabou não acontecendo. É verdade. E já era decretada a área para futuro centro cívico, porque o Centro Cívico Administrativo de Sorocaba, pelo plano diretor, seria no Peladão do Scarpa. Era ali onde hoje se encontra o Shopping Sorocaba, ali seria o grande centro administrativo. Havia só um grande problema lá, muito grande, que eram as enchentes. E todo mundo criticava, vai dar enchente todo ano na prefeitura, na Câmara, no fórum e tal. Até que o Panunzio resolveu alterar. Comprou essas áreas. Aqui uma parte da área aqui em cima era da prefeitura e parte era do Jockey. E ele declarou de utilidade pública tudo isso aqui e transformou então o centro administrativo, trouxe para cá o centro administrativo. E, na verdade, o primeiro que chega no centro administrativo é o Cruzeiro do Sul, que já tinha o prédio pronto, foi só dar uma adequada no prédio. Então, nós viemos para cá de Malicuia. Depois vieram outros poderes. Primeiro veio o quarto poder, né? Depois vieram os outros poderes. Veio o legislativo, o executivo, o judiciário. E, mais recentemente, veio também a televisão para cá. Então, aqui se tornou hoje o coração administrativo da cidade, né? O coração oficial da cidade. Tudo pulsa em torno daqui, né? A prefeitura, a Câmara Municipal. Agora, como foi essa transição, Sérgio, naquela ocasião? Porque o jornal funcionava no centro de Sorocaba, onde tudo acontecia, não é verdade? As coisas aconteciam naquela região. Lá você tinha o centro cívico. E aí vocês se viam na situação de deixar aquele espaço que vocês conseguiam ficar próximo às fontes, próximo às reportagens, né? E vir aqui para o Alto da Boa Vista, longe do centro de Sorocaba, para fazer todo esse transporte e tudo mais, para que os repórteres trabalhassem. Como que foi esse desafio? Exatamente, esse foi o grande problema nosso, né? Quer dizer, a gente ia sair do foco da notícia. Você era editor-chefe, né? Eu era editor-chefe. Então o cara gritava na praça, a gente ouvia na redação, já era notícia. A polícia passava, tudo acontecia na praça, né? Tudo passava pela praça. E a gente estava em cima dessa notícia. E de repente a gente ia sair fora da vida da cidade, ia deixar os nossos concorrentes, a Folha e o Diário, ali no coração do centro, e nós iríamos viríamos para cá, né? Viríamos para cá, no Alto da Boa Vista. Foi uma discussão séria isso, não foi uma medida tomada assim, de repente vamos lá não. Se discutiu muito isso, até que nós propusemos que ficasse uma redação no centro. Fosse uma parte da redação para a cidade, para Boa Vista, e uma parte ficaria no centro, até mais ou menos 7, 8 horas. 7, 8 horas subia tudo para cá e a gente fazia o fechamento aqui. Então foi assim que funcionou durante um bom tempo, até a gente se acostumar com esse padrão de trabalhar longe. Demorou muito para os outros poderes virem para cá, depois que o jornal se instalou aqui? Eu não teria assim vamos ver. Nós viemos para cá, o prefeito era 70 e... Teodoro Mendes? Não era o Teodoro ainda, era o Panunzio, eu acho. Acho que era o Panunzio, depois vem o Teodoro com o Passo. O Teodoro vem com o Passo. Isso. Depois vem... O Crespo, José Crespo. Não, José Crespo ainda não era lá na cidade ainda, né? O Teodoro que vem para cá, né? Certo. O governo do Teodoro. Isso. Lá para o final da década de 70, começo da década de 80. E é o primeiro que vem, é o Teodoro. Vem em seguida o teatro, que já foi construído quase ao mesmo tempo. Vem também o SAI tinha uma unidade aqui. E por aí, a Câmara veio muito depois, né? O Legislativo veio recentemente, vamos dizer. Depois veio o Fórum, antes veio a Justiça do Trabalho
E o imposto de renda que a gente estava escondendo. O leão veio para cá fica também. de olho aqui. Né? veio para cá para cima. E tinha nessa época também, tinha uma antena de retransmissão de TV da Vanguarda. Uhum. E de outros canais, parece-me que Isso. se instalaram aqui. Não sei se tem alguma coisa ainda, mas era aqui também. Então, o Cruzeiro do Sul abriu realmente a fila para essa região. E, Sérgio, como era contar histórias naquela época? Hoje, os jornalistas têm uma facilidade maior que tem a internet, né? Hoje, a internet, você acessa ali o espaço, você tem todo tipo de informação e pesquisa. Você é um historiador, você sabe do trabalho que era naquela ocasião. E ainda se usava a máquina de escrever, né? E ainda se fazia o jornal na famosa linotipo. Como era esse processo? Como era essa época do jornalismo? Na verdade, o jornal desse tempo, ele focava Sorocaba. Focava Sorocaba e região. E quando se tratava de um noticiário mais importante, assim, de maior expressão nacional e internacional, é que você precisaria dessas fontes que hoje você se vale da internet. É verdade. Mas nós tínhamos, por outro lado, um arquivo aqui dentro de mais ou menos, na época, 70 anos de história. Que o jornalista, o repórter, não gosta de pesquisar jornal velho. Ele não gosta. Hoje está mais fácil, né? Se não quiser, hoje é covardia, né? Mas no meu tempo tinha que procurar recorte em aquelas pastas que você conheceu ainda, né? Era mais difícil. Então você tinha dois recursos. Ou você procurava na cidade quem sabia da história, e caía sempre no Luiz de Almeida, né? O famoso. Ou você recorria aos arquivos do jornal. Que o Cruzeiro tem um arquivo muito rico. A história de Sorocaba do século passado está inteirinha no Cruzeiro do Sul. Você conta de 1903 até 2000, está no Cruzeiro. Então hoje alguém quiser escrever a história de Sorocaba, alguém quiser contar até a história do entorno de Sorocaba, incluindo Votorantim, Salto de Pirapora, Araçoiaba, ele tem tudo no Cruzeiro do Sul. O único papel desse historiador seria dar uma interpretação a esses fatos, entender esses fatos, porque a notícia ela vem crua, nua e crua. Às vezes tem editorial para ajudar, mas ela vem nua e crua. Então você precisa ter alguma percepção para você analisar. Mas a história está aqui, mas não é usada. Não é uma crítica aos profissionais de hoje, nem daqui, nem de outro jornal, mas não é usada, porque muitas vezes verdades que o Cruzeiro já deu há 50 anos atrás aparecem hoje não ditas aqui, contestadas sem fundamento, né? Quer dizer, começa a errar de novo até acertar, né? Quando estava tudo certo lá atrás. Então, isso é muito importante que o repórter que trabalha hoje vá ver lá atrás o que aconteceu. Ainda outro dia teve um caso assim bastante interessante, que o repórter falou assim, pela primeira vez acontece em Sorocaba, papá. Esse fato já tinha acontecido 30 anos atrás. Esse calor que hoje é o calor como nunca aconteceu na história. Não, não é verdade. Se você vai pegar o Cruzeiro do Sul de 1930, você vai encontrar um calor maior que este aqui. E tinha árvore, tinha mato, tinha floresta, e tinha rios, né? Era muito mais arborizado. Mas você vai encontrar esse calor, que alguns acreditam que seja cíclico, né? Quer dizer, é muito forte realmente o que nós estamos vivendo. Mas teria que dar uma olhada um pouquinho, dar uma sapeada no passado da cidade, que nós temos, não é qualquer um que tem. Não é qualquer cidade deste país que tem 100 anos de história registrada. Você já imaginou a importância, né, desse negócio? Mais de um século. Hoje tem 1 século e 14 anos né, de história aqui no papel, na nossa frente. E você acredita que o jornalista hoje, para contar as histórias do dia a dia, da contemporaneidade, ele precisa ter conhecimento de história, ele precisa saber história? Não. Ele precisa saber o que ele aprende na faculdade. A faculdade já dá uma diretriz, né? Sim. De pesquisa. Que isso ele tem que saber, pesquisar, como pesquisar, isso é fundamental. Mas isso é o papel do repórter. O repórter é igualzinho o pesquisador. O trabalho que eu faço hoje é o mesmo trabalho que eu fazia como repórter. É o mesmíssimo. Você vai atrás das fontes, uma fonte chama a outra, um fato leva ao outro. Hoje eu estou fazendo um trabalho sobre o facão sorocabano.
na minha pesquisa, assim, eu acabei achando que não tinha facão sorocabano na feira de Sorocaba. Eu li todas as descrições da feira e não existe facão sorocabano. E todo mundo fala do facão sorocabano. Daí eu vou achar facão sorocabano a partir de 1916. Daí começa a aparecer fábrica de facão, tal, tal, tal. Daí você, pois é, então não tinha. Esse pessoal que fala que na feira tinha facão, está enganado. Continuo pesquisando, tal, acho um facão de 1843, gravado, 1843. Sorocabano. Perdi 10 laudas de pesquisa, tem que voltar. Então você vai voltar? Não, esse daí era um facão feito por ourives, encomendava, então chegava um cidadão muito rico na cidade, Sorocaba tinha mais de 60 ourives nessa época, e encomendava um facão chique. Daí ia com outro tropeiro, olha que facão fiz em Sorocaba, ele vinha aqui e fazia em Sorocaba. Então não era uma produção em série, não tinha um ferreiro que era um grande, não, tinha vários ourives que aceitavam encomendas e se fazia esse facão. É um facão, esse daí é de ouro e prata, né? Se bem que esses facões que nós conhecemos hoje, tem muito na cidade, Sorocaba tem meia dúzia de colecionadores de facão, são facões rústicos, né? De uso de lida do tropeiro mesmo. E esse que eu vi agora, que Sorocaba também fez, são os facões muito ricos, alguns até com pedras, enfeitados, decorados de pedra e tal. Então, você não sabe o que vai acontecer no final da linha. Você é repórter ainda, trabalha com isso ainda, você sabe que às vezes você começa uma matéria de uma forma, com uma pauta, e vai lá na frente você vê um troço totalmente diferente. E às vezes tem que mudar completamente. Completamente. Sabe, Fernando, vou contar um casozinho meu de repórter do Estadão. O Estadão recebeu uma denúncia de desmatamento na Ilha Comprida e pediu que eu fosse, era a minha área de trabalho, o Vale do Ribeira era a minha área de trabalho. Pediu que eu fosse ver o que estava acontecendo no Vale. Eu fui, fiquei 2, 3 dias no mato, andando por lá, conversando com um caçador, com um pescador e tal. Matéria mais ou menos, né? Não foi grande coisa, a Ilha Comprida não é grande coisa, né? Para esse tipo de matéria. Naquele tempo que não tinha casa, não tinha nada, né? Daí na volta da balsa, eu estava meio cansadão, já era a hora da janta, final de tarde, sentado e os caras fazendo as amarras lá da balsa e comentando, agora eu chego em casa, tomo um banho, vou pro mercado, vou tomar uma cervejinha com espeto de sabiá. Falei, o quê? Eu vou tomar uma cervejinha com espeto de sabiá. Quer dizer, deu outra matéria. Aquilo lá que eu fui fazer tudo de desmatamento, morreu. Diante da história de que eles estavam matando os sabiás para fazer espeto de aperitivo. Pois é, essa matéria deu uma página inteira de Estadão. Uma grande repercussão. A terra onde os sabiás não contam mais. Sabe como é? As palmeiras onde os sabiás não contam mais. No outro dia foi exército, a força pública inteira desceu lá pro vale para investigar isso e tal. Então você veja, uma matéria que você vai para tratar de floresta, de mata que estavam derrubando, volta com uma matança de sabiá, né? Que não tem nada que ver. E o desmatamento ficou em segundo plano, e às vezes ficou em segundo plano, latinha, né? ficou como uma retranca mínima. Ficou isso mesmo. Sérgio, você que já atuou no jornalismo, vem atuando no jornalismo impresso há bastante tempo, como você vê o futuro do jornal impresso? Quando eu estava aqui no Cruzeiro do Sul, nós já nos deparávamos com este futuro que vocês estão vivendo. Certo? Tanto que tinha um livro na época chamado A Terceira Onda, de Elvin Toffler, um jornalista, sociólogo, que fez a previsão de toda essa transformação que nós estamos vivendo, que já vivemos, né, na verdade. É a era do botão. Quer dizer, então, daqui a pouco chega o Laelso Rodrigues aqui na redação do Cruzeiro, entra, aperta um botão e manda buscar o jornal. Entendeu? É uma era que ainda deve acontecer, eu acho, né? Que é a era do terceiro botão. Então, e ele já previa isso daí e ele já dava a receita de você dar vida e consistência ao jornal, mesmo com a concorrência da internet, do computador.
dessas modernidades todas, né, das redes sociais, etc. Então ele dizia assim, há uns anos atrás, um jornal dos Estados Unidos, não me recordo agora qual era, se era de Los Angeles, ele resolveu mudar a linha dele. E como tinha surgido o telégrafo, o telex, aqueles negócios todos, ele começou a dar o noticiário dele só de telex e tal, e esqueceu, vamos supor, de Los Angeles. E o jornal dele era tudo da Rússia, do Japão, da América do Sul, do mundo inteiro. E esqueceu do povo dele. Quando ele foi ver, ele estava com 1/3 de assinantes. O jornal estava morrendo pelo fato de ele ter deixado o seu setor de influência e partido para um mundo que aquele eleitor não estava interessado. Então ele falava assim que o futuro da imprensa escrita, dentro dos avanços da tecnologia, seriam duas posições. A primeira, especialidade. Logo, logo você não vai comprar o Cruzeiro do Sul para ler sobre carro. Você vai comprar revistas especializadas em carro. Você não vai comprar o Estado de São Paulo para ler a respeito de computação. Você vai comprar as revistas especializadas em computação. E quanto ao jornal do dia a dia, é o jornal regional, é a notícia regional. A notícia que a televisão Globo, a televisão Bandeirantes, a televisão Record não vai dar. Mas que o meu vizinho, o cara da minha rua, o cara que trabalha comigo, quer ver, quer ler. Então, esses jornais que não trabalharem com isso, eles vão definhar. Outro aspecto, o jornal não pode ser resumido como é a linguagem da televisão, da internet. Então, muito jornal, repórter de jornal, redação rápida, texto curto e tal, e vai aplicar no Cruzeiro do Sul. Totalmente errado, porque o texto curto é exatamente um complemento da imagem que nós não temos no jornal. Então, o caminho realmente é a notícia longa, pode ser longa, que a gente sempre combateu a notícia longa antigamente, né? Textos longos e tal. Espaço, aquela coisa. Então, hoje não. Hoje a notícia tem que ser completa, mais completa do que a televisão dá. Então, dentro desse parâmetro, dizia o Alvin Toffler, os jornais vão sobreviver. E a imprensa, a grande imprensa está sobrevivendo ainda, né? A despeito de todo o avanço, de toda a força que vem obtendo as redes sociais e tal. Os jornais estão aí ainda, e a tendência, segundo os especialistas, eu não sou muito especialista nesse assunto, dizem que haverá um freio para a internet e para a rede social. Porque o instante que houver uma regulamentação, essa força vai cair, porque está sendo muito irresponsável. Eu não posso recomendar a ninguém que pesquise história na internet, porque tem muito erro. Muito erro. Ou, atualmente, você vê, depois de muito fato histórico na internet, você vê um aviso, se você tem alguma coisa a acrescentar, se você tem alguma coisa a corrigir, né? Porque tem tido muito erro. Então, o instante em que isso for regulamentado, o instante em que você não puder convocar o pessoal para uma manifestação de mascarados pela internet, então isso daí muda de figura. Ao passo que o trabalho do jornal, trabalho assim, sério, né, responsável, é esse que vai prevalecer, eu acredito. A pessoa, para ser um repórter bom, do que ela precisa? Disse o Rui Albuquerque, uma vez, num artigo dele, que o repórter, para ser bom, tem que queimar a pele. Na verdade, o repórter que quer ser bom, ele não pode pensar em telefone. A pior notícia é aquela de telefone. Depois o cara desmente, depois você não tem olho no olho. Lá no Estadão, a gente tinha duas classificações. Tinha o repórter mateiro, não era da pele queimada, mas era o repórter mateiro, eu fazia parte da equipe de repórter mateiro, e o repórter de apostila. O repórter de apostila é o seguinte, ele saía de São Paulo, ia para o Mato Grosso fazer uma matéria sobre o Pantanal. Entrava no hotel, ligava para o Palácio do Governo, tem apostila aí sobre o Pantanal? Tem. Então ele ficava lendo a apostila, montava
a matéria dele em cima da apostila, fazia umas fotos e ia embora. Não ia pisar no barro, né? Não ia enfrentar os caras. Sentir o vento no rosto, exatamente. O calor na pele. Então eu acho que o repórter ele tem que ir atrás da fonte. Chegar à fonte tete a tete, né? Como se diz. Para sentir, às vezes a própria fonte que você está entrevistando por telefone, quando você chega pessoalmente, ele não é confiável. E aconteceu muito disso daí já. Muito, muito. Então eu acho que o repórter ele tem que ir atrás da fonte, ele tem que ser persistente, ele tem que ser chato e ele tem que não se importar se passa por tonto. Uma vez eu fui a Goiás fazer uma matéria que eu não entendia muito, era pelo Globo Rural. E eu perguntei tanto pro cara, que ele ligou para a redação. Vocês mandaram um cara aqui que só pergunta. Você tem certeza que vai sair a matéria? Não, ele pergunta porque ele não tinha entendido tudo ainda. Mas ele desconfiou de mim. E eu realmente enchi o rapaz de tanta pergunta, porque ele estava explicando uma diferença de gado pé duro com gado de raça. E esse pessoal usa muita tecnologia, muita informação científica às vezes e tal. E não é fácil, você está acostumado a conhecer o seu sítio, a sua fazenda, né, do vizinho lá. Então você começa a perguntar para você ficar cavaleiro na matéria. E esse daí ficou preocupado. Esse cara acho que não entende nada mesmo que ele vai escrever. E ele ligou até pro editor, disse, não, pode ficar tranquilo, tal. Daí passa a matéria, ele manda uma carta, agradecendo, tal. Mas então eu acho que lugar de repórter era na rua. Na redação é só para escrever a matéria. Só para escrever a matéria e depois ir embora, né? E depois ir embora. Para a gente encerrar o programa, Sérgio, eu queria que você comentasse, até como historiador também, essa questão das manifestações que aconteceram e a cobertura do jornalismo. Exato. Essa história das manifestações que vem acontecendo no país expressa um momento muito sério do Brasil, eu acredito. Não é só o fato físico, assim, enquadrado no mascarado, batendo, no mascarado, apanhando, no povo reclamando. Aí há uma origem, eu acho, saudável nesses movimentos de protesto. Eu acho que ele começou saudável e ele passou a ser usado mais tarde, eu não sei se é por grupos ideológicos, eu não sei se é por grupos marginais. A verdade é que não pode continuar como está, certo? E eu acho que está na hora de separar o joio do trigo. Por que o cara tem que ir mascarado para fazer uma reivindicação? Eu acho que esse cidadão ele tem que sair, tem que tirar, a polícia tem que tirar. Agora, é lógico que nessa hora da polícia tirar um pessoal desse que está mal intencionado, acontece toda essa divergência entre comportamento policial, cobertura da mídia e tal. Então, eu acho que a grande responsabilidade da imprensa hoje, a maior responsabilidade é da imprensa hoje em separar essas coisas. Parar de dar cobertura, vai no evento querendo malhar a polícia, eu acho que não é assim que começa a história, sabe? Eu acho que tem que ir ver o evento, sentir o evento e doa quem doer depois. A primeira notícia, as primeiras notícias que eu assisti na televisão a respeito da morte do cinegrafista carioca era entregando a polícia. As duas primeiras, até que chega, o primeiro que deu a primeira notícia, chega e fala assim, não, desculpa, eu me enganei, tal. Daí muda o quadro, muda tudo, mas até então a perseguição era em cima da polícia. A polícia, às vezes, ela sai de linha. Um delegado estava explicando hoje que o policial, apesar de todo o treinamento que ele tem, ele é um ser humano. E ele tem o mesmo pavor dentro da manifestação que tem o Black Boys aí. Black Bloc. Black Bloc. O mesmo que tem o estudante que está lá. Você viu agora na Venezuela, morre uma moça sem mais nem menos, leva um tiro na cabeça. Ela não foi lá para matar ninguém, nem para morrer, né? Então eu acho que é um momento muito importante, ele tem que ser bem
bem investigado, e o papel da imprensa é fundamental. É fundamental. Você veja, essa morte, ela tem que ser usada, infelizmente, essa expressão, para que a gente resolva, que não tenha sido em vão, não fique em vão a morte do Tiago, né? Santiago. Eu acho que a morte dele devia inspirar assim, maior cuidado da imprensa em avaliar o que é o certo, o que é o errado, quem está exagerando, quem não está exagerando. E dentro desse princípio, eu não tenho dúvida nenhuma que os mascarados têm que acabar. Sérgio, muito obrigado pela participação no Vida Pública de hoje. Tá, eu que agradeço a vocês e, mais uma vez, eu cumprimento o trabalho que vocês vêm realizando. Parabéns, Sérgio. O Vida Pública de hoje conversou com o jornalista e historiador Sérgio Coelho de Oliveira. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.